do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, essa é a parte 2 sobre Cristo enquanto sacerdote, vítima e altar. E bom, eu estava falando justamente sobre que na vida de Nosso Senhor, Ele se imola como um sacrifício na vontade do Pai. Ou seja, de maneira ordinária na vida dele, mais comum na vida dele, ele passou sua vida inteira como sendo o sacerdote que oferece a sua própria humanidade, que oferece o seu próprio ser a Deus Pai. E como que acontece essa imolação? Como que essa oferta é consumida? Na vontade do Pai. É assim que acontece. Só que podemos pensar, bom, qual é a vontade do Pai? Se formos pensar de maneira mais óbvia, a vontade do Pai é que Ele, sendo Deus, se fizesse homem para nos salvar. E se fazer homem se implica viver uma vida humana. Então a vontade do Pai, ordinariamente, está em viver uma vida humana. É assim que a gente conhece a vontade de Deus, também para a nossa vida. Bom, se eu sou homem, eu tenho que me comportar que nem um homem. Tenho que viver uma vida humana, natural isso. Ou seja, ter uma família, a gente cresce numa família, se acaba tendo amigos, isso agrada a Deus. É da vontade de Deus que tenhamos essas coisas, estudos, e por aí vai. As coisas humanas. Amigos, família, estudos, vida de oração, vida na igreja, e por aí vai. Então isso tudo já era o evidente que Nosso Senhor queria de Nosso Senhor. E bom, só que não é só isso. Não está somente nessas coisas, mas nós podemos ver que Nosso Senhor estimulava também naquilo que seriam contradições, contratempos ou permissões de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, bom, era da vontade de Deus que Nosso Senhor, Ele vivendo aqui na Terra, se imolasse a Ele. E talvez se estivesse nos planos de Deus a cruz, né? Porém, veja, Deus, Ele, tendo nos criado desde toda a eternidade para o amar, não poderia querer que nós pecássemos. Porque o pecado é o oposto daquilo que é o nosso bem. Então Ele jamais iria querer que um de nós cometesse pecado. Flagelar Jesus, xingar Jesus, maltratar Jesus, desprezar Jesus, tudo isso é pecado. Porém, o Pai permitiu que isso acontecesse com o Nosso Senhor. Mas eu não posso dizer que aquele pecado é da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus jamais poderia querer para um filho, ou seja, o pecador, que ele cometesse pecado, porque cometendo pecado se afastaria dele, e se afastando dele, se afastaria da finalidade dele. Então há coisas que não é propriamente da vontade de Deus, mas que Deus permite. É um mal, porém é um mal que Deus permite. E talvez você pudesse se perguntar, mas por que Deus permitiria um mal? Por que Ele permitiria que acontecesse algum mal comigo ou com uma pessoa? Bom, primeiro, falando dessas pessoas, vamos separar as coisas. Falando dessas pessoas que cometem um pecado, e esse pecado é o mal, Ele permite por causa da liberdade. Veja, nós não somos livres ao escolhermos o pecado. Nossa liberdade nos foi dada para que nós, com a nossa inteligência, pudéssemos conhecer a Deus e, conhecendo, escolhêssemos o amar, que é para isso que nós somos criados. O pecado é um abuso da liberdade e é um verdadeiro mal. Porque, por exemplo, se eu pego um copo, pense em um copo de madeira, que fica mais fácil, um copo de vidro, sei lá, pense em um copo. Se eu coloco água e faço ele encher até a borda, bom, é isso, é para isso que ele foi feito. Se alguém bebe, melhor ainda, mas já está cheio. Agora, se eu pego ácido e coloco no copo, o que acontece? Ele começa a corroer, cria buracos, e depois, quando eu coloco mais líquido nele, ele não consegue reter. Ou seja, perdeu a finalidade. Bom, é liberdade para o copo beber ácido? Não é. Então, por mais que as pessoas pensem que liberdade é fazer aquilo que você quiser, não.
Porque você não é livre quando você se machuca, você não é livre quando você se deteriora, você não é livre quando tudo que você faz acaba concorrendo para o teu próprio mal. Não, isso não é liberdade. Liberdade é ser livre para buscar o bem, é ser livre, capaz de escolher aquilo que vai te fazer feliz e verdadeiramente feliz. Felicidade não está ligada a prazer, felicidade está ligada à paz, não a um sentimento, mas a um bem que não passa. E não importa em qual situação você esteja. Mas voltando aqui. Então, Deus permite esse mal, primeiro, por causa da liberdade que Ele nos deu para escolhermos o bem. Então Ele não pode forçar a gente a escolher o bem. Ele não quis deixar-nos escolher o bem, deixar-nos escolher amá-lo. Entende? E se Ele nos impedisse simplesmente de não o escolher, Ele não estaria nos dando realmente liberdade. Então essa é a primeira coisa. E a segunda é que, embora existem coisas que podem nos acontecer que são dolorosas, ou mesmo que de fato podem nos acontecer de mal, porque o pecado é mal, ainda assim pode-se tirar um bem disso, e Deus pode tirar um bem disso. É só vocês olharem, vocês têm que fazer exames de sangue ou outras coisas assim, dolorosas pela sua saúde. Tomar um remédio ruim, sei lá, ou a própria agulha do exame de sangue. Dói. Tomar soro dói, né? Tirar sangue dói, injeção dói, mas ainda assim você faz. Bom, se dói não é ruim, então por que tu fazes? Você faz porque, embora aquilo te dê alguma dor, o benefício que aquilo te traz é muito maior do que a dor. Perdão. Entende? Então, não necessariamente dor está ligada à maldição, a alguma coisa ser mal. Mas acho que a palavra maldição foi mal usada por mim. Isso não tem aquele significado que eu quis dar, enfim. Mas o que eu quero dizer é: Deus, conhecendo todas as coisas e nos amando, e eu fazendo com Cristo, estou falando aqui de Cristo, Ele permite com que alguns males aconteçam a Cristo, sabendo que desses males pode-se tirar um bem maior. Então, mesmo o pecado, mesmo as contradições da vida, as limitações humanas, a fome que Nosso Senhor passou não é fruto do pecado de alguém. São José e Nossa Senhora faziam o possível. A viagem para o Egito, sim, teve Herodes, mas a situação que eles passaram na viagem para o Egito com, sei lá, um pedaço de pão para passarem dias de viagem, entende? Isso não foi uma improvidência de São José, um pecado de São José, não. Simplesmente limitação humana. E mesmo esses pequenos males, e mesmo os grandes como o pecado, tudo isso, Nosso Senhor só permite que aconteça na medida exata em que isso pode tirar um bem. É como se Ele, colocando na balança, Ele só deixa chegar nas gramas o suficiente que disso pode se tirar um bem. Nem mais, nem menos. Mas Deus permite que aconteça males na medida exata em que desses males se pode tirar um bem, e não permite que aconteçam males na medida exata em que dessa ausência de males pode se tirar um bem. Se evitando um sofrimento pode se tirar um bem maior, então Nosso Senhor não coloca o sofrimento. E nós podemos ver isso na nossa vida. Veja bem, e isso é uma coisa muito importante. Na nossa vida, nós temos muitos planos, muitos trabalhos, muitas coisas. Particularmente, eu tenho que andar muito de carro. Às vezes eu coloco um compromisso muito perto do outro. Então, às vezes eu tenho que fazer as coisas realmente tudo muito certinho para dar tudo certo. Então, temos muitas coisas, muitas responsabilidades, enfim. E sempre estamos com alguma tensão
algum medo de que a coisa não dê certo, alguma tensão no sentido de que eu tenho que me esforçar para que aquilo dê certo. Concorda? Só que agora vamos imaginar o cenário que nós temos, principalmente se você tem que se deslocar de casa com um carro, de alguma forma, para você ir para o seu trabalho, para sua escola, para qualquer lugar. Imagine quantos carros você passa por você todos os dias para que você vá para o seu compromisso. E não só tantos carros lá fora, mas o seu próprio carro. Pensem na quantidade de carros e depois pensem em todo o sistema que um carro tem. O sistema elétrico, o sistema motor, tudo. Todo o sistema. O painel eletrônico, às vezes não tem painel eletrônico, mas tem tantas coisas, tem tantos componentes específicos do carro. Só que se você aumenta esse número em vários carros, você vê a complexidade de todo esse sistema. E não só isso, porque não depende somente dos carros, mas o sistema de trânsito tem que estar bem funcionando, tem que ter semáforo, tem que ter boa iluminação, dependendo do horário do dia, e por aí vai. E se você não for pensar nos carros, pense então numa casa, num prédio, pior ainda. Toda casa tem, no mínimo, sistema elétrico, sistema hidráulico e sanitário, encanamento, etc. Quantos canos passam pela sua casa? Quantas válvulas, registros? Ou o sistema elétrico? Quantos interruptores? Quantos fios não tem aí? E ainda assim, e veja, eu poderia dizer, nossa, mas não é todo dia que acontece um acidente de carro, e não é todo dia que acontece uma pane eletrônica, ou que um cano ele rompe, ou alguma coisa assim. De fato, não é. Mas se você pensar na quantidade de fios, na quantidade de coisas que o sistema elétrico da sua casa ou do seu prédio tem, ou a dificuldade, a complexidade do trânsito, etc., eu posso dizer que, de fato, acontecem poucos acidentes, acontecem poucos problemas dentro de casa. Mas a quantidade absurda disso, se você olhar para uma cidade, a quantidade absurda de gente, e ainda mais aqui no Brasil, as pessoas fazem gato, as pessoas fazem gambiarra por eletricidade. Então, o que eu quero dizer é, embora aconteça pouco, por causa do grande número de componentes, por causa da quantidade de vezes que nós vemos essas coisas aparecendo, a probabilidade de acontecer um acidente, a probabilidade de acontecer alguma coisa é maior, por causa justamente do número de coisas, do número de agentes que tem. Só que ainda assim não acontece. Embora, sei lá, tenham 10 mil carros andando agora em Vitória, não tem, sei lá, 500 acidentes todos os dias. O que é impressionante, porque nós sabemos, as pessoas dirigem muito mal. Mas, entenda isso, na maior parte das vezes, ainda que tenha trânsito, ainda que tenha qualquer coisa, muitos males que poderiam nos acontecer não acontecem. Embora tenham vários vírus, várias bactérias dispersos pelo ar, muitas pessoas doentes que podem passar por você com uma doença contagiosa, nem sempre você vai ficar doente. Nem sempre as pessoas vão ficar doentes. E nem sempre essa doença que porventura você possa pegar vai te impedir de fazer aquilo que você quer. Ou vai te impedir de fazer aquilo que você precisa. Então nós podemos ver exatamente que se algo nos acontece de contraditório, ou seja, que contradiz a minha vontade, eu queria estar com saúde, eu não tenho saúde, eu queria fazer isso, eu não queria fazer isso. Por vezes, isso nunca, ou não vai acontecer, ou quando acontece, não vai te impedir de fazer aquilo que você quer, mas às vezes vai deixar mais difícil de você fazer aquilo que você quer. Só que se você busca realmente um bem, se você busca a união com Deus, ou seja, a santidade, se você busca a virtude que é agradável a Deus e que te faz também estar mais próximo dele, esses dois únicos bens que nunca passam na sua vida, quando você é uma criança, você deseja coisas de crianças. Quando você fica adolescente, você deseja coisas de adolescentes. Quando você se torna adulto, coisas de adulto. Mas seja na infância ou seja na vida adulta, você precisa ser bom. E você precisa amar a Deus. Porque é disso que depende a sua vida. Porque quando chegar no último instante, não importa quantos brinquedos você teve, não importa quantas notas boas você tirou na escola,
Não importa o seu sucesso no trabalho, não importa a sua família, não importa nada, não importa amigos, não importa nada. Não importa os bens que você tem, não importa absolutamente nada. Porque quando você estiver para morrer, só vai ter duas pessoas ali que importam, é você e Deus. E quando você olhar para Ele, aquilo que você vai dizer: Senhor, eu fui muito rico. E daí a sua riqueza, isso passa. Senhor, eu tive muitos amigos, mas o que conta não é o que as pessoas pensam de você, mas é aquilo que você é. Não importa o tamanho da sua família, o que importa é o que você fez por eles. O que importa é aquilo que você é naquele instante. Então, é sempre virtude e amor a Deus. Sempre isso. É o que mais vai importar e o que é mais estável na nossa vida. E, pois bem, se você busca essas coisas, não importa aquilo que aconteça. As contradições, não importa. Porque, bom, em tudo você vai encontrar uma oportunidade para você encontrar o bem. O maior bem, o supra-sumo. Porque, olha só, se você realmente quer amar, o amor ele se dá no sacrifício. Por exemplo, se eu puxo um estilingue um pouco, a tensão no elástico é menor. Se eu puxo muito, eu tenho que fazer mais força, e a tensão no elástico é maior. Só que aquele que eu puxei pouquinho, ele vai chegar muito longe? Não vai ficar perto. Agora, se eu puxo muito, faço muita tensão no elástico e uso alguma força, então, quando eu lançar, vai muito mais longe. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você busca o bem, tanto mais difícil for para você exercer aquela virtude, quanto mais dificuldade você tiver, quanto mais tentações você tiver, muito maior vai ser a virtude que você vai precisar. Muito maior vai ser a intensidade daquilo que você vai ter de fazer. Então você cresce na virtude. Você cresce no amor. Quanto mais difícil for para você amar alguém, e ainda assim você ama aquela pessoa, então muito maior vai ser o teu amor. Porque foi exigido você fazer um esforço maior para você atingir aquilo. E assim, muito mais próximo e unido a Deus você vai acabar estando. Eu acabei estendendo muito essa aula, mas porque era necessário explicar essas coisas. Porque não, isso foi a vida de Cristo. Vivendo nessas pequenas contradições todos os dias, que temos sim alguma coisa, na maioria das vezes não temos, mas muitas temos, de conviver com a impaciência dos outros, com a falta de amor dos outros. Veja, Deus é perfeito. Então, desde pequeno ele sempre foi perfeito. Agora, ter que conviver com a nossa impaciência, com aqueles períodos em que nós estamos desgostosos, chateados com a vida, de modo que nada aconteceu, mas você não é capaz de sorrir para alguém, você não é capaz de responder alguém direito. Ele teve que conviver com isso tudo. Ir no mercadinho comprar alguma coisa para Nossa Senhora e a pessoa não tratar tão bem assim, sendo que ele não fez nada. Veja essas pequenas coisas, mas ainda assim foi por causa dessas que ele pôde nos amar mais humanamente. E em tudo isso, ele encontrou a ocasião de oferecer o seu sofrimento ao Pai, como que dizendo: meu Deus, que nesse sofrimento, que pode ser fruto do pecado deles, ou da fraqueza, da pequenez, da impotência deles, que eu possa, sofrendo isso, tirar o sofrimento que eles teriam no inferno, do sofrimento que eles teriam no purgatório, ou que ainda, que eles tendo de sofrer para se tornarem melhores nessa vida, que eles não sofram sozinhos, mas que eles tenham a minha companhia nesse sofrimento, para que nunca estejamos sozinhos, mas que sempre estejamos verdadeiramente, concretamente, experimentalmente com Cristo, o tempo inteiro, em tudo. Essa foi a vida de nosso Senhor. E aí, vou continuar depois do vídeo, mas queria pegar isso especialmente para que vocês entendessem na prática, não só a vida de Cristo, mas como viver na tua vida a vida de Cristo, porque você já está inserido nela. E querendo ou não, você está vivendo nesse mundo, e esse mundo funciona desse jeito. Nós temos desejos e nem sempre nós somos correspondidos por ele. Mas nós temos a segurança de que se nós buscamos primeiro a Deus, depois a virtude, ou seja, em grau de ordem, você não busca primeiro ter prazer, você busca o bem, a felicidade. E depois que você encontra isso,
naturalmente você vai se sentir bem, você vai ter prazer nisso. Entende? Enfim, essa a nossa segurança, essa a nossa garantia. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa maneira concreta que eu disse para vocês. Certo? Então, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.